Olá, vamos falar um pouco hoje sobre o desenvolvimento da administração dos negócios. Começando exatamente pela definição do que é governança corporativa. Esse é um termo utilizado muito corriqueiramente no mercado de capitais para as empresas que estão na bolsa de valores, mas na verdade ele é um assunto que deve pertencer à alta administração de todas as empresas, de qualquer ramo de atividade, inclusive de porte. Governança corporativa é o ambiente onde os sócios, os donos da empresa, tomam suas decisões de cunho empresarial, aquelas decisões que são mais relevantes, aquelas que levam as empresas ao futuro. Então, para onde eu quero ir, que tamanho que eu quero a minha empresa, que a minha empresa tenha, que performance eu espero dela, que riscos eu aceito correr, que mercados eu atuo ou não atuo. Então, isso envolve toda e qualquer empresa. Logicamente, nas empresas de maior porte, a governança corporativa se torna mandatória. Para aquelas empresas que estão na bolsa, inclusive, é obrigatório que se tenha uma estrutura formalizada. Mas para empresas menores, empresas de vários outros ramos de atividade, você pode ter uma organização, uma formalização da relação societária, de tal forma que permita às empresas ter um ambiente mais profissionalizado na alta administração, com processos decisórios e de controles mais estruturados. No caso do agronegócio, isso não é diferente. Empresas do agronegócio, muitas têm estruturas e práticas de governança corporativa formalizadas. Inclusive tem algumas que operam na bolsa, multinacionais. Mas quando a gente olha para o negócio em si, para o negócio do produtor rural, a grande maioria ainda não tem formalizado esse ambiente de administração. E é interessante notar que o Brasil, como uma grande referência no agronegócio mundial, há muitos anos já vem buscando desenvolver as suas áreas de produção. As empresas, então, investem muito nos meios produtivos, nas análises de terra, no plantio, na colheita, no tratamento, na recuperação de solo. Ou seja, você tem uma série de tecnologias e metodologias de alta tecnologia que melhoram a profissionalização da operação em si. Outras empresas, outros produtores já avançaram no sentido, inclusive, de melhorar o grau de comercialização do seu negócio, com análise de mercados, com operações financeiras que sustentam, por exemplo, operações de derivativos ou financiamentos alternativos, seja com o teu fornecedor de insumos, seja via cooperativa. Então, ali também já tem um outro grau de análise e sofisticação. Onde ainda está faltando muito? Está exatamente no ambiente da governança, ou seja, na relação dos donos da produção rural. Então, como os donos tomam decisões, como os donos formalizam essas decisões. Como muitas vezes o próprio dono está na operação, parece que isso é pouco relevante. Mas não é, é bastante relevante, principalmente porque a grande maioria dos produtores rurais são também oriundos de empresas familiares. Então, ou uma família, ou um grupo de famílias que por herança é dono de uma terra, atua numa produção rural, isso muitas vezes traz a família dentro da operação do próprio negócio, e se isso não for bem trabalhado, pode trazer uma série de problemas. E logicamente os problemas se dão na distribuição do exercício do poder, nos papéis que cada um irá executar, seja na administração do negócio, seja na participação societária, próximas gerações que se distanciaram do negócio, que foram estudar em outros centros, que têm carreiras totalmente dissociadas do mundo da produção rural, mas que um dia se tornarão sócios daquele negócio e precisam saber como lidar, como acompanhar, como avaliar se a administração está sendo bem feita. Então, a governança corporativa, ela é aquele ambiente que busca melhorar o grau de profissionalismo no exercício da sociedade e na formação das futuras gerações que irão assumir esses papéis relevantes diante dos seus familiares, que também se tornarão seus sócios.
Há um desafio muito grande nesse sentido, porque questões emocionais se misturam com questões empresariais e nós não podemos de forma alguma perder a possibilidade de garantir o quê? A sustentabilidade e a longevidade desse negócio. E falando para o produtor rural, vocês sabem muito bem que as vantagens do ganho de escala da administração de produtividade, de controle de custos, elas se tornam muito maior quanto maior, mais ampla for a tua área de produção. Então, dividir na herança um território de produção rural, com certeza não é o melhor caminho para valorizar esse patrimônio. Então, profissionalizar a administração, organizar e preparar a sociedade e os membros da família é que se tornam fatores decisivos de longevidade e sustentabilidade.